Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o início da lição deste novo trimestre, falando sobre a Epístola aos Romanos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua bênção para o estudo da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Pedimos humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos ao estudarmos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, dá-nos a compreensão do plano da salvação, da justificação pela fé em Jesus Cristo e que todos tenhamos a alegria da salvação em Jesus. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Há 500 anos, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um professor de teologia de 33 anos, fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Embora inicialmente ele estivesse tentando apenas refutar um charlatão papal que estava vendendo indulgências no seu país, na Alemanha, o ato provocador de Lutero tornou-se uma fagulha que inflamou a reforma protestante e o mundo nunca mais foi o mesmo. Bendito seja Deus pelo dia 31 de outubro de 1517. Queridos, esse é um dia para ser celebrado, porque é o dia nosso, o dia dos reformadores, porque nós somos herdeiros da reforma. Deus procura hoje herdeiros da reforma. Homens e mulheres, compromissados com a verdade, compromissados com a Bíblia, sola Escritura, unicamente a palavra de Deus. A verdade bíblica deu para Lutero o fundamento teológico para que ele contestasse Roma nos seus erros. A epístola que Paulo escreveu aos Romanos, que estudaremos durante este trimestre, está bem no centro do fundamento e ela é a porção mais importante do Novo Testamento e o mais seguro evangelho e merece não apenas ser memorizada palavra por palavra, mas absorvida todos os dias por todo cristão como o pão de cada dia. Palavras de Martinho Lutero. Com o passar do tempo, a reforma protestante perdeu a força. Alguns substituíram o progresso pelo formalismo. A Igreja Luterana da Alemanha começou a retroceder e hoje está de volta nos braços de Roma. A Igreja Anglicana da Inglaterra retrocedeu e hoje também selou seu destino com a Igreja de Roma. Queridos, se Martinho Lutero ressuscitasse hoje, ele morreria ao ver que todo aquele esforço que ele fez, toda aquela luta, aquela batalha para levantar bem alto a bandeira da justificação pela fé e unicamente pela fé em Jesus Cristo, que esta bandeira está sendo deposta, está sendo marginalizada. E como cristãos que cremos na palavra de Deus, fundamentados no princípio do sola Escritura, somente as Escrituras como única regra de fé e prática para a nossa fé, nós repudiamos veementemente as tentativas de atrair os cristãos de volta para Roma. Costumo dizer que o ecumenismo é uma estrada de uma mão só, que leva todo mundo para Roma. Mas nós, em vez de nos unirmos a esta caravana que está correndo para Roma, nós pregamos Apocalipse 18, verso 4, que diz: sai dela, povo meu. É nessa direção que prosseguimos, proclamando o Evangelho eterno que inspirou Lutero 500 anos atrás. Deus está procurando reformadores, herdeiros da reforma, que ousem pregar a mensagem com coragem. Deus está convidando você. A lição desta semana é a lição número 1, o apóstolo Paulo em Roma. A carta aos Romanos é diferente de todas as outras cartas escritas por Paulo. Por quê? Primeiro que Paulo não era o fundador da igreja de Roma. Ele nunca tinha estado em Roma. Ele não conhecia os irmãos de Roma. E por isso é diferente das demais cartas que ele escreveu para igrejas que ele mesmo fundou.
Então ele conhecia os irmãos, conhecia a igreja, conhecia os problemas da igreja. Mas a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela é diferente também porque não trata de problemas locais da igreja. A carta aos Romanos é conhecida como um tratado teológico. Um tratado teológico que apresenta os temas universais do Evangelho, do plano da salvação. Portanto, quando analisamos a carta aos Romanos, descobrimos que ela está tratando de 7 grandes temas universais, temas teológicos. Quais são estes temas? São 7 ao todo. Primeiro, a unidade em Cristo e a salvação em Jesus Cristo unicamente. Este é o número 1. Número 2, o pecado. O que é o pecado? O que significa? Como vencê-lo? Esse é o número 2, o pecado. O número 3, a lei. A santa, justa e boa lei de Deus. E o número 4, a graça. A fonte da salvação. A graça externa, a graça extasiante, a graça infinita. Número 5, a justificação pela fé. E unicamente pela fé em Jesus Cristo. Número 6, a santificação, ou seja, uma vida transformada, uma vida nova, que é vivida por aqueles que foram justificados pela fé em Jesus. E finalmente o número 7, uma mensagem de esperança e certeza da salvação. Esses temas apresentados por Paulo em Romanos são temas universais, são princípios do Evangelho. Princípios que ajudam a responder à pergunta: como uma pessoa pode se salvar? Na parte de domingo, a carta do apóstolo Paulo. O texto de Romanos capítulo 16, verso 1 e 2, convido você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 16 e os versos 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Este texto, escrito por Paulo, capítulo 16, verso 1 e 2, indica que Paulo provavelmente escreveu a carta aos Romanos na cidade grega de Cencreia, bem próxima a Corinto. A menção que Paulo faz de Febe, uma moradora na região de Corinto, estabelece que este lugar deve ser provavelmente o local onde Paulo escreveu a carta aos Romanos. Paulo fundou a igreja de Corinto em sua segunda viagem missionária, de 49 a 52 depois de Cristo. Em sua terceira viagem missionária, que durou do ano 53 a 58 depois de Cristo, Paulo visitou a Grécia novamente e recebeu uma oferta para ser doada para os cristãos da Judéia, de Jerusalém, perto do fim da sua terceira viagem missionária. Portanto, a Epístola aos Romanos foi escrita na região de Corinto e também foi escrita por volta do ano 58, antes de Paulo viajar para Jerusalém e levar as ofertas para os santos de Jerusalém. Estas informações nos ajudam a nos localizar. É um fundo histórico da carta aos Romanos. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 18 e o verso 23. Aqui lemos: E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. A informação é de que Paulo, nesta sua terceira viagem missionária, visitou as igrejas de Antioquia, da Galácia e da Frígia. Ao visitar as igrejas da Galácia, Paulo descobriu que eles tinham ali os problemas que nós já conhecemos, porque já estudamos a carta aos Gálatas. Os problemas dos judaizantes com a imposição da circuncisão. Paulo descobriu que a sua ausência permitiu que falsos mestres viessem às igrejas da Galácia, tentando convencer os membros a se submeterem à circuncisão e a guardar os outros preceitos da lei de Moisés. Temendo que os seus adversários, estes mesmos judaizantes que levedaram, que inflamaram as igrejas da Galácia,
temendo que ele chegasse na cidade de Roma e na igreja de Roma antes mesmo dele, Paulo, foi que ele escreveu então a carta aos romanos, para que esta carta chegasse aos cristãos de Roma antes dos seus inimigos judaizantes, que criticavam o seu ministério. Em sua epístola aos romanos, Paulo expôs os grandes princípios do evangelho. Ele afirmava sua posição nas questões que estavam agitando as igrejas judaicas e gentílicas, e mostrava que a esperança e a promessa que havia pertencido antes somente aos judeus, agora também pertencia aos gentios. Agora pense nesta pergunta: quais questões perturbam sua igreja no momento? Assim como existiam temas que perturbavam as igrejas nos dias de Paulo, eu pergunto, quais são os temas que agitam e perturbam as igrejas de Deus hoje? Na parte de segunda-feira, o desejo de Paulo de visitar Roma. Paulo sempre desejou visitar Roma, mas ele nunca tinha estado em Roma antes. Quando ele escreveu a sua carta, ele não conhecia a cidade de Roma ou a igreja de Roma. Hoje nós, quando queremos conversar com alguém, poderemos usar o telefone, ou o e-mail, ou uma mensagem de texto, ou uma chamada de vídeo, ou poderemos usar outros meios que a tecnologia nos providencia, mas no tempo de Paulo nada disso existia. Ele gostaria de ver face a face os irmãos de Roma, mas enquanto ele não podia ir até Roma, ele escreveu uma carta. O apóstolo Paulo queria que eles soubessem que ele pretendia ir a Roma e a razão da sua visita. Queridos, em Romanos capítulo 15, versos 20 a 27, abra sua Bíblia. Vamos ler. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo dava preferência de pregar em regiões que ainda não existiam igrejas, considerando que Roma já tinha uma igreja, já tinha uma congregação cristã. Então, por isso que Paulo está se justificando, ele deu prioridade para pregar em regiões que ainda Cristo Jesus não tinha sido pregado. E o verso 22 diz: pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. A vida de Paulo era dirigida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo o impelia a ir para cá, ou impelia para ir para lá. Era uma vida conduzida pelo Espírito Santo, possuída pelo Espírito Santo. E agora no verso 23 diz: mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Paulo não pretendia morar em Roma e nem gastar muito tempo em Roma. Ele diz: quando eu for em minha viagem missionária para a Espanha, eu vou passar por Roma. Queridos, Suetônio, que é um historiador romano, ele registra que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa das confusões em torno do nome de Cristo. Muitas polêmicas, muitos debates por causa do nome de Cristo ocorreram na cidade de Roma. E este historiador romano, Suetônio, diz que o imperador Cláudio expulsou os judeus por esta causa. A expulsão dos judeus de Roma ocorreu por volta do ano 49 depois de Cristo. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 18. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 18 e o verso 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio, o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo conheceu Áquila e Priscila neste período em que ele esteve em Corinto. Posteriormente, depois da morte de Cláudio, os judeus voltaram para Roma. Quando Paulo escreveu a sua carta aos romanos, Áquila e Priscila já tinham voltado para a cidade de Roma. E isso você pode ver em Romanos capítulo 16 e o verso 3.
Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Isto prova que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, Áquila e Priscila já tinham voltado para a cidade de Roma. O grande missionário, Paulo, o missionário dos gentios, sentia-se constantemente motivado a levar o evangelho a novas regiões, desbravando novos territórios, plantando novas igrejas, pregando onde ninguém tinha pregado, abrindo caminhos novos, deixando outros para trabalhar nos lugares onde já existiam igrejas cristãs. Ele mesmo disse: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Paulo não tinha a intenção de se estabelecer em Roma. O objetivo dele era passar por Roma, mas o destino dele era uma aventura evangelística, um projeto evangelístico na Espanha. E na passagem, na ida para a Espanha, ele gostaria de passar por Roma e estar com os irmãos, até mesmo para conseguir apoio desses irmãos para este projeto evangelístico. Na parte de terça-feira, Paulo em Roma. Paulo chegou em Roma da forma inimaginável, inconcebível. Ele nunca imaginou que ele iria sim para Roma, mas não do jeito que ele pensou. Queridos, Deus já conhecia o futuro da vida de Paulo, mas Deus não diz tudo de uma vez para você e para mim. Atos capítulo 28, verso 16, nós lemos: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Quando Paulo estava em Roma, ele tinha uma cela especial para ele. Eu tive esta oportunidade, juntamente com a minha esposa, de visitar a prisão Mamertina, onde esteve Paulo preso durante os 2 anos em que ele esteve preso ali em Roma. Paulo finalmente chegou em Roma, ainda que fosse como prisioneiro. Por isso ele se chama prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo gostava dessa expressão: eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Quantas vezes nossos planos não saem como prevíamos e esperávamos, mesmo aqueles formulados com as melhores intenções? Deus muda os planos. Quando você deixa a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus a dirija, e você aceita a direção divina, então Deus faz o que Ele quer. E muitas vezes Ele muda totalmente os nossos projetos. Paulo chegou a Jerusalém no final da sua 3ª viagem missionária, levando aos pobres a oferta que ele havia arrecadado das congregações da Europa e da Ásia Menor. Porém, acontecimentos inesperados o aguardavam. Ele foi preso e acorrentado em Jerusalém. Depois de ficar preso por 2 anos em Cesareia, ele apelou a César. Cerca de 3 anos após a sua prisão, ele chegou a Roma. Portanto, Paulo chegou em Roma 3 anos depois da sua prisão, provavelmente não da maneira que ele tinha pretendido, quando alguns anos antes escreveu aos cristãos romanos sobre a sua intenção de visitar a igreja em Roma. Convido você para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 28 e os versos 17 a 31. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita,
Eles chamavam o cristianismo, a religião de Jesus, uma seita. Porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com um bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus Cristo, tanto pela lei de Moisés como pelas profecias, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Queridos, aqui Paulo tinha esta liberdade de receber as pessoas na sua prisão e conversar com elas e testemunhar. Entre estes que foram até a prisão de Paulo, existiam judeus que rejeitaram a Cristo e outros judeus que aceitaram a Jesus Cristo. Paulo, ali da prisão, ele pôde também ser um pregador para os romanos, para os soldados, e até mesmo alguns da casa de César foram evangelizados por Paulo nesse período em que ele esteve preso. O verso 28, capítulo 28 e o verso 28 de Atos: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Visto que os judeus endureceram o coração, Deus estava mandando o evangelho ser pregado para os gentios, e os gentios receberam o evangelho de bom grado. Verso 29, e havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vejam a bênção: 2 anos inteiros pregando em Roma, sem impedimento algum. Deus preparou tudo isso para que o evangelho fosse pregado em Roma, não pelos sermões de Paulo, mas pelas suas cadeias. Foi a atenção da corte romana atraída para o cristianismo. Foi como um cativo que ele rompeu de tantas vidas, as cadeias que as mantinham na escravidão do pecado. E não foi só isso. Ele, Paulo, declarou: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Filipenses 1,14. Inspirados nas algemas de Paulo, na prisão de Paulo, que não parava de testemunhar e ganhar almas para Jesus, muitos outros cristãos, inspirados pelo exemplo de Paulo, também se tornaram ousados na pregação da palavra de Deus. Você já experimentou reviravoltas em sua vida que acabaram sendo para o bem? Coisas que nos acontecem e que são coisas ruins, mas que Deus transforma em bênçãos, como aconteceu na vida de Paulo. Nós devemos crer piamente naquilo que Paulo diz aos romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quarta-feira, os santos em Roma. Convido você para ler Romanos capítulo 1, verso 1 até o verso 7. Romanos capítulo 1, versos 1 até o verso 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Esta é a expressão que Paulo amava usar: servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, ou seja, ele tinha certeza de que tinha sido chamado por Deus, separado para o evangelho de Deus, ou seja, ele foi separado do mundo para uma missão santa e sagrada de pregar o evangelho de Deus. O verso 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Verso 3, acerca de seu filho. Que filho? Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi. Humanamente, ele era da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Vejam aqui neste verso, Paulo está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, está falando do Pai. Quando fala Filho de Deus, está falando do Filho do Pai, Deus o Pai. E fala também do Espírito Santo como sendo o Espírito de santificação.
Aqui temos então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No verso 5 nós lemos: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome. Aqui Paulo está dizendo que nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Fé e obediência não são opostos um ao outro. Obediência e fé. Fé e obediência. Obediência da fé. Essa é uma expressão própria de Paulo. Obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também chamados para serdes de Jesus Cristo. Verso 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nesse verso 7, o que chama a atenção é a forma como Paulo se dirigiu aos cristãos de Roma, chamando-os de santos, a todos os amados de Deus. A certeza de que Deus nos ama. Não há nada mais gostoso nesse mundo do que se sentir amado. Você se sente amado? Você se sente pertencendo a alguém? Nós pertencemos a Deus. Somos propriedade de Deus. E nós somos chamados amados de Deus. Pessoas queridas aos olhos de Deus. A Bíblia usa a expressão a menina dos olhos de Deus. Você se sente a menina dos olhos de Deus, amado de Deus? Isso levanta a nossa autoestima. Que alegria! E mais ainda, chamados para sermos santos, ou chamados de santos. Na Bíblia, santo significa aquele que é separado do mundo para viver uma vida em comunhão com Deus, cumprindo com a missão do Deus Pai para cada um dos seus filhos aqui nesta terra. Quando você aceita esta missão que o Pai tem para você nesta terra, você entra na qualidade de santo, o santo de Deus, os santos do Altíssimo. Portanto, diz aqui, chamados para serem santos, ou chamados santos. É uma iniciativa divina de nos chamar para a santidade. Que santidade? A santidade que Ele tem para nos dar. Ele nos chama para sermos santos, mas Ele mesmo é que nos dá a santidade dEle. A Bíblia diz que nós somos amados de Deus. Só que o amor de Deus por você, Ele não é um amor incondicional. Ele espera pelo teu amor também para com Ele. Eu gostaria que você lesse comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o verso 30. O primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e o verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Palavras dirigidas a Eli, o sacerdote Eli. Por quê? O sacerdote Eli honrou mais os filhos do que a Deus. E quando ele colocou os filhos antes de Deus, honrando os filhos e desonrando a Deus, Deus o rejeitou para o ministério sacerdotal. Por isso, estas palavras ditas a Eli devem ser lembradas por nós hoje. Porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão envelhecidos. Portanto, o amor de Deus é condicional. Ele nos ama, Ele deu seu Filho para morrer por você e por mim, mas este amor precisa ser correspondido. Jesus Cristo disse: aqueles que me confessam diante dos homens, eu confessarei o nome deles diante do meu Pai. Mas aqueles que me negam, também eu os negarei o nome deles diante do meu Pai. É recíproco. Existe uma condição. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 8 e o verso 17. Provérbios capítulo 8 e o verso 17. Aqui lemos: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Existe uma condição. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Nós temos que levantar antes do sol nascer
e louvar ao nosso Deus, ajoelharmos-nos diante de Deus e entrarmos na presença de Deus, adorando o Santo de Israel. Aos que me amam, eu amarei, e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Portanto, queridos, existe uma reciprocidade no nosso relacionamento com Deus. Ele deu tudo o que tinha de melhor no céu por você e por mim, e nos amou antes mesmo de nascermos, mas Ele espera também pelo nosso amor. Chamados para sermos santos, iniciativa divina de nos chamar para a santidade, para sermos separados do mundo. Deus não quer dividir você com Satanás. Deus não quer que na nossa mente exista espaço para Jesus e para Satanás ao mesmo tempo. Não existem dois tronos no coração. Só existe um trono no nosso coração, onde deve Jesus Cristo estar assentado, e uma cruz para crucificar o nosso eu. Ele é zeloso do nosso amor. Santo é aquele que foi separado por Deus. Ele ainda pode ter um longo caminho a percorrer na estrada da santificação, mas o fato de ter escolhido Cristo como Senhor já é considerado como santo. Não importa se você está no comecinho da estrada da santificação, ou no meio da estrada, ou já no final do caminho. Mas você, aos olhos de Deus, é santo, porque a santidade de Jesus lhe é creditada. E Jesus Cristo escreve na nossa testa: santidade ao Senhor. Quando Jesus olha para você, Ele vê aqui na sua fronte esta frase: santidade ao Senhor, chamados para sermos santos. Em Efésios capítulo 1 e o verso 4, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1 e o verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse texto ele é profundo e ele é completo, porque diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Como? Porque antes de Deus criar Adão e Eva, antes da semana da criação, antes de Deus dizer haja luz, já existia um plano de salvação. Por isso Jesus é chamado na Bíblia de o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, porque já existia o plano da salvação. Deus, em sua presciência, Ele conhece o fim desde o princípio. Ele já sabia da queda de Adão e Eva, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus apresentou o plano da salvação que nasceu na mente de Deus. Por isso, queridos, aqui está mencionando em Efésios 1, verso 4, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Na mente de Deus, o sonho de Deus é que você seja santo. Santidade é algo que nós deveremos desejar, pedir, orar, jejuar por isso. É o que eu tenho feito. Eu peço, dá-me da tua santidade, Senhor. Tu és santo e eu quero a tua santidade. E irrepreensíveis diante de Deus em amor. Queridos, o verso 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Quando nós nascemos para ser filhos de Deus. Porque Jesus Cristo já morreu por você e por mim. Então nós já nascemos predestinados para a salvação, para sermos filhos de Deus. Mas então por que a maioria vai se perder? Por que nem todos vão se salvar? Se todos foram predestinados para a salvação. O plano de Deus de nos salvar, de nos predestinar, já antes do nosso nascimento, nos predestinar para a salvação, não anula o nosso livre-arbítrio, não tira de nós a liberdade de escolha. Nós podemos, assim como muitos fazem, usar a nossa liberdade de escolha para rejeitar o plano da salvação, rejeitar este sonho divino de nos fazer filhos e filhas de Deus. Por isso, queridos, é recíproco. Não é só da parte de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus se deu em Jesus Cristo. Mas o final do verso de João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
E o final do verso diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma condição. Deus proveu salvação para todos. Todos os que nascem predestinados à salvação. Deus quer, mas você também tem que querer. Por isso que o João 3,16 termina dizendo: mas para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que crer. Crer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. E pela fé em Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo derramado por nós, nós somos salvos. Não existe nenhuma barreira para aquele que crê em Jesus como Salvador. A grande notícia do Evangelho é que a morte de Jesus foi universal, foi por todos os seres humanos, sem exceção. Não somente para os judeus, mas para todas as raças, tribos, línguas e povos e nações. Todos foram chamados para serem salvos em Jesus, chamados para serem santos em Jesus, mesmo antes da fundação do mundo. Deus já tinha este plano pronto. A intenção original de Deus era que toda a humanidade encontrasse salvação em Jesus. O fogo do inferno era destinado apenas ao diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Eu gosto muito deste verso de Mateus 25, 41. Ali está muito claro que o fogo do inferno, no lago de fogo e enxofre, ele está destinado ao diabo e os seus anjos, não para os seres humanos. Mas infelizmente, milhares e milhares, milhões de seres humanos vão também ser queimados com o diabo, porque eles escolheram ser queimados juntamente com Satanás. Eles rejeitaram o caminho da vida. Deus diz: eis que eu proponho para vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Portanto, Jesus Cristo é a condição. A condição para a vida eterna é Jesus Cristo em minha vida. É Jesus Cristo em sua vida. O Cristo crucificado. O Cristo sepultado. O Cristo ressurreto. O Cristo assunto ao céu. O Cristo prestes a voltar. Ele é tudo em todos. Ele é a solução e a salvação. Mas nós temos que crer nele. Assim como alguém que faz greve de fome em um mercado cheio de comida não diminui o valor dos maravilhosos e abundantes alimentos encontrados ali dentro do mercado. O fato de que algumas pessoas não aproveitam um presente oferecido não tira as qualidades e benefícios da dádiva apresentada. A oferta está sendo dada para você, oferecida a você. O fato de que muitos rejeitam não invalida a oferta. A oferta de Deus é uma oferta condicional. Aquele que nele crê receberá a vida eterna. Na parte de quinta-feira, os cristãos em Roma. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e o verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. A fé, a fidelidade dos cristãos de Roma se tornou famosa, a fidelidade deles, porque Paulo está dizendo: dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós. Paulo estava louvando a Deus pelos cristãos de Roma, sendo a maior cidade do mundo, a principal cidade. Ali a congregação de cristãos era uma congregação fervorosa e fiel, cuja fidelidade se tornou famosa em todo o território, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Não se sabe como a congregação de Roma foi criada. Ninguém sabe exatamente. A tradição diz que a igreja de Roma foi fundada por Pedro ou por Paulo, mas isto não tem nenhuma base escriturística, nenhuma base bíblica. O texto bíblico sugere que a igreja de Roma provavelmente foi fundada por cristãos leigos que estiveram naquela festa do Pentecostes. Vocês se lembram? Na festa do Pentecostes de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e os discípulos receberam o dom de línguas e falaram nas línguas estrangeiras, línguas que eles nunca tinham estudado antes. Nós queremos ler aqui
em capítulo 2 de Atos e o verso 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, forasteiros romanos, estes que se converteram no dia do Pentecostes. Eles retornaram provavelmente para Roma e ali iniciaram uma congregação cristã. Eles estavam incendiados pelo Espírito Santo. E eles voltaram para Roma levando as boas novas da salvação. Tudo indica que assim foi que a igreja de Roma foi fundada. É surpreendente o fato de que em poucas décadas, desde o dia do Pentecostes, uma congregação que aparentemente nunca tinha recebido nenhuma visita apostólica fosse tão amplamente conhecida. Apesar da oposição, 20 anos após a crucifixão de Jesus, havia uma igreja viva e fervorosa na cidade de Roma. Convido você para ler agora Romanos capítulo 15 e o verso 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Você percebe que Paulo aqui está descrevendo, está dando as características positivas dos irmãos e da igreja cristã de Roma. E quando Paulo descreve essas qualidades, diz que eles eram cheios de bondade. Isso faz parte do fruto do Espírito Santo, a bondade. Eles eram cheios de bondade. O que mais? Cheios do conhecimento. Eles conheciam a Jesus Cristo. E por isso eles podiam se admoestar, poderiam ajudar um ao outro, aconselhar um ao outro. Queridos, era uma igreja bondosa, cheia de conhecimento e apta para admoestar e advertir e aconselhar os fiéis. Cheios de bondade. Será que hoje nós poderíamos ser conhecidos também como pessoas cheias de bondade? Esse traço de caráter de Jesus Cristo, a bondade, diz respeito a você e a mim? Cheios de todo conhecimento, o conhecimento do Evangelho eterno, aptos para ensinar aos outros. Será que estas características da igreja de Roma podem ser aplicadas à nossa igreja, à nossa comunidade hoje? Queridos, Deus espera por reformadores hoje. Os herdeiros da reforma, onde estão eles? Aqueles que usam a Bíblia, o sola Escritura, unicamente a Bíblia como única regra de fé e prática. Embora a reforma protestante de 500 anos, agora está completando, dia 31 de outubro de 2017, a reforma está completando 500 anos. Mas na realidade, a reforma protestante, ela retrocedeu. Porque a igreja luterana correu para os braços de Roma, a igreja anglicana correu para os braços de Roma, e pastores evangélicos e líderes evangélicos do mundo todo estão correndo para Roma. É o ecumenismo. Queridos, Deus não quer que nós voltemos atrás. Nós deveremos pregar a salvação pela fé em Jesus Cristo e unicamente pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Deus quer que você seja um santo do Altíssimo, chamado para ser santo, viver para cumprir com esta missão sagrada dada por Deus. Este é o nosso desafio, sermos herdeiros da reforma. Deixo com você esse desafio. Sola Escritura, unicamente pela fé em Jesus Cristo, e uma vida transformada por Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo te ilumine. É o meu desejo. Amém.